a fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande mais trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimentei ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela casa mesma, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine, perdoando nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos que hoje, nesse santo evangelho, o Senhor Jesus envia esses 72 discípulos à sua frente, pelos caminhos por onde ele mesmo deveria ir, e dá-lhes uma ordem que não levei sandálias, não levei muitas coisas, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. E na casa que ele chegar, dizei: a paz esteja nessa casa. Se ali morar uma pessoa pacífica, ou seja, uma pessoa que tem paz, a paz repousará sobre eles. Se não houver paz, retornará para os discípulos. E ele disse aqui que envia-os como cordeiros no meio dos lobos. No final ele termina dizendo que curai todos os que estiverem doentes, expulsai demônios, fazei tudo o que for necessário. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus, que se refere tanto na passagem, em várias passagens na Bíblia, é o próprio Jesus Cristo, que ele é o reino de Deus, ele é o Filho de Deus. E por ele ser o único e verdadeiro Filho de Deus, ele é o reino de Deus. Por isso diz: o reino de Deus está próximo de vós. E esses 72 discípulos que ele envia, na época, simbolizavam as nações. Eram as nações que havia na época, os países, né? Então, aquela quantia de discípulos simbolizava as nações. E ele diz: pedi ao dono da messe que envie mais trabalhadores, porque a colheita é muito grande. Então, o dono da messe é o próprio Deus, é ele que é o dono da messe. Mas como a messe é muito grande, então ele pedia para que os discípulos pedissem ao dono da messe que enviasse mais trabalhadores, que a messe era muito grande. E continua grande, e eu até diria que hoje ela está muito maior do que naquela época, que certamente hoje existe mais países, existe mais gente, então há necessidade de mais trabalhadores. Os trabalhadores que o Senhor aqui se refere na palavra são as pessoas que são dedicadas à palavra do Senhor, dedicadas à evangelização, porque é necessário que todos nós partilhamos um pouco da nossa vida com a palavra do Senhor,
para evangelizar e levar a palavra de Deus adiante. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, e a bênção dele que é Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande